Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Computação Básica. Nesta quarta aula falaremos sobre funções e subrrotinas, também gráficos em 3 dimensões. Nesta aula falaremos sobre o comando function, aplicações do comando function, subrrotinas com o comando function e vamos gerar gráficos de funções em 2 dimensões e em 3 dimensões. Mais especificamente, em 3 dimensões. Para esta aula temos as duas referências, além do livro de cálculo ou qualquer livro de cálculo volume 2. Em especial estamos seguindo o livro do Stuart, volume 2. Então, nessa primeira parte, vamos ver a estrutura do comando function. A estrutura do comando function, nós iniciamos com o nome function e encerramos aqui com end, espaço, logo após a palavra function, nós temos esta estrutura aqui, em que aqui é o nome da função, então eu dou um nome para esta função. À direita da igualdade, temos o nome da função mais as variáveis de entrada da função. E à esquerda da igualdade, nós temos, entre colchetes, nós temos as variáveis de saída da função. Então, nós podemos pensar o comando function como uma espécie de função matemática, em que eu tenho comandos aqui dentro, ou seja, operações matemáticas definidas por uma lei, se a gente for pensar em função matemática. Essa lei de aplicação, essa lei que define a função, ela faz operações matemáticas com valores fornecidos para a função. Se for uma função de uma variável, faz operações matemáticas com uma variável. Se for duas ou mais, faz operação matemática com essas variáveis e retorna um valor, né? Se for uma função escalar, ou um vetor, ou vários valores, se for uma função vetorial, ou se for uma função matricial, retorna uma matriz, enfim, vários valores podem ser retornados. O comando function tem a mesma ideia, então nós temos variáveis de entrada, em que pode ser criado antes e vem fornecido para a função. Essas variáveis de entrada, em 1, em 2, em 3, enfim, quantos for necessário, mas uma quantidade finita. Passa por operações aqui dentro do comando function. E eu não quero todos, vamos supor que alguns desses resultados eu quero retornar, eu quero obtê-los como resposta. Então, se eu quero obter como resposta, vai estar aqui do lado direito, do lado esquerdo, entre colchetes, Alt 1, Alt 2, Alt 3. Ele é um pouco mais geral do que o conceito de função na matemática, porque nós podemos ter apenas só variáveis de entrada, sem ter variável de saída. Nós podemos ter só variável de saída, então a gente chama a função e retorna os valores, que já estão lá pré-definidos aqui dentro. Ou então, simplesmente, nós nem precisamos ter variáveis de entrada e de saída. Simplesmente, a gente pode ter uma função que não tem variável de entrada e nem tem variável de saída. Então, nós só teríamos aqui o nome da função, que é a estrutura que eu venho utilizando para gerar os códigos, né? Então, os códigos até agora que nós fizemos aí ao longo da disciplina, todas elas começavam com o comando function, espaço e o nome da função, para ser chamada lá no Octave.
Tá? Então eu venho utilizando a estrutura function para chamar o código no Octave. E aí, se eu digito esse nome, porque o nome do arquivo é o mesmo nome da função, então esta função está definida lá no arquivo, e ao digitar no Octave este nome, o Octave chama esse código. Tá? Então eu posso ter também functions sem variáveis de entrada e de saída. Então simplesmente eu chamo o código quando eu tenho essa situação. Então agora o que nós vamos ver é a generalização do que vem utilizando, do que a gente vem utilizando. Tá? Então nós não vamos só usar o comando function com o nome da função, agora com possibilidades de ter variáveis de entrada e de saída. Então vamos ver isso. Então já vamos ver aqui no exemplo que é aplicado como função, tá? Porque no Octave o function ele pode servir tanto para definir funções como para definir subrrotinas, ou até o próprio programa principal. Enquanto que alguns outras linguagens de programação eles separam. Nós temos um comando para function, para funções, e um comando para subrrotinas. Mas no Octave, tanto o comando function serve tanto para funções como para subrrotina. Então nós vamos ver ele funcionando dessas duas maneiras. Aqui, neste primeiro exemplo, no exemplo A, funcionando como função. Criar uma função do tipo Cobb-Douglas. Então, como que eu crio uma função do tipo Cobb-Douglas no Octave? Então, a função do Cobb-Douglas é uma z igual a f de xy, uma função de duas variáveis, e que a e b são constantes fornecidas, tá? Então, conforme o modelo econômico que você estiver utilizando. Ou seja, é uma função de duas variáveis, depende de x, y, e a e b são constantes. Fornecido valores de x, y, eu retorno o valor de z. Então, variáveis de entrada x, y e a resposta variável de saída é z. Eu também posso ter as variáveis de entrada a e b, que são constantes. Por quê? Porque esta variável de entrada vai definir a aplicação. Se algum dia eu quiser mudar de função Cobb-Douglas, mudar essas constantes, eu posso deixar isso já programado para que essas constantes seja fornecida também inicialmente pelo programa ou pelo usuário no Octave. Então vamos fazer isso. Vamos definir esta função. Vamos criar uma function que define esta função. Então vamos lá no Octave. Então aqui no Octave eu criei a função Cobb-Douglas. Fiz aqui function e aqui o final da função function, o end, para terminar e encerrar. Salvei este arquivo como cobbdouglas.m, que é o mesmo nome que eu dei aqui para a função Cobb-Douglas. Quem são as variáveis de entrada? X, y e as constantes a e b. E quem vai ser a variável de saída? Vai ser z. Onde está definido isso? Isso está definido aqui nesta linha. Z igual a b que multiplica x elevado a a, que multiplica y elevado a 1 menos a. Então essa é a função Cobb-Douglas. Aqui anteriormente só tem comentários. De que tipo? Explicando o que é uma função do tipo Cobb-Douglas, tá? É uma função que modela a produção total P de um sistema econômico em função de L e K, onde L, né, que está no lugar da variável x, que entraria no lugar da variável x, é a quantidade de trabalho,
em horas e K é o capital investido. Então P é a produção total desse sistema econômico. A constante A, ela é a constante de proporcionalidade entre a taxa de variação da produção P com relação à quantidade de trabalho e a produção por unidade de trabalho. Então, o que isso fornece? Isso fornece que A é a constante de proporcionalidade da derivada de P com relação a L com relação a P dividido por L. Então, essa constante A faz a igualdade desta derivada com esta razão. E a constante B é uma constante de ajuste do modelo. Tá? Então, você vem aí com fornecido dados, ajuste de curvas, enfim. Então, essas são as descrições das variáveis de entrada. Então, você tem que entrar com o x, com o y, com a e com b. Feito isso, faz aqui a conta e temos como variável de saída z, que é a produção total, que está representado aqui por z, que é a letra P maiúscula, normalmente representado na função de Cobb-Douglas. Bom, aqui é um exemplo estudado. Modelo econômico dos Estados Unidos de 1899 a 1922, em que Cobb e Douglas chegaram nas constantes 0,75 para A e para B 0,01. Tá? Então, aqui está como comentários para eu lembrar esses valores. Mas isso não serve só para modelo econômico, serve também para aplicar em empresas, crescimento de empresas, enfim. Aqui está definido então a função Cobb-Douglas. Né? Se eu quisesse ser direto, eu poderia tirar todos esses comentários e deixar só isso daqui definido dentro, tá? Mas aqui é para lembrar o que é a função Cobb-Douglas e que encontra no livro do Sturt, volume 2. Bom, definimos, criamos esse arquivo Cobb-Douglas e vamos agora aqui para a janela de comando. Então, como que eu chamo? Como que eu chamo essa função? Bom, eu vou digitar exatamente isso daqui. Essa estrutura eu vou digitar aqui. Só que se eu digitar dessa maneira, eu ainda não sei quem é x, quem é y, quem é que é b, porque eles não foram criados ainda para ser fornecido para a função. Então vai dar um erro, vai dar que x está indefinido. Então eu preciso definir esse x. Por exemplo, vamos fazer vamos pôr valores aqui para x 147, para y 208, valor de A vamos usar o exemplo que está em comentário 0,75 e para B 1,01. Então vamos fornecer esses valores. Aqui eu vou pôr ponto e vírgula e pronto. Se a gente for ver, nós passamos esses 4 valores e tivemos como resposta Z e está armazenado aqui a Z. Então, se eu digitar Z, aparece o valor que retornou. Antes não tinha Z, agora retornou o valor de Z. Se eu quisesse que ele já mostrasse o resultado, assim que fizesse a conta, né? Então eu deixaria sem o ponto e vírgula aqui no final. Aí se eu der Enter, e aí eu tenho já a resposta ali mostrado na tela. E também a gente poderia definir esses valores e passar depois, tá, para a função. Por exemplo, nós poderíamos ter feito assim.
definir quem é A, quem é B, quem é L, quem é K. Então a gente define esses 4 valores, que já definiu, apareceu aqui. Definimos esses 4 valores e podemos, ao invés de digitar números, poderemos colocar já as letras dessa forma, assim. Então, no lugar do X é o L, no lugar do Y é o K, A e B, e retornando P, que é a produção. E aí temos como resposta. Então, nós criamos a função Cobb-Douglas. Nós jogamos valores de entrada, faz as contas e temos um valor de saída. E será que a gente pode jogar vários valores? Ao invés de jogar um valor, né? Por exemplo, um valor de L e um valor de K, eu poderia jogar vários valores ao mesmo tempo? Por exemplo, né? Nós poderíamos definir um vetor linha com os valores de L, por exemplo, 3 valores de L. Podemos colocar 3 valores de K, definir 3 valores de K com vetor linha também. E jogar na função, vou usar os mesmos valores A e B. Será que poderíamos jogar na função? Podemos, mas só que aqui deu erro. Por que deu erro? Porque aqui na função nós definimos ela para fazer conta com escalar. Se a gente pôr ponto nas operações matemáticas como multiplicação e elevado, exponencial, nós passaremos para a estrutura vetorial. Então eu vou comentar isso daqui que está com estrutura escalar, eu vou deixar ele aqui como estrutura vetorial. E agora com estrutura vetorial, nós podemos fazer a conta que pensamos. Ao invés de fornecer só um valor, passar um array para fazer conta. Então nós estamos com o mesmo L definido, com o mesmo K definido, as mesmas constantes A e B. Agora eu vou passar para a função 3 valores de L, 3 valores de K, e ele já encontra os 3 valores de P para nós. E aí temos uma estrutura vetorial. Então, pensando nisso, pensando em jogar vários valores, nós poderíamos pensar num exemplo em que a gente carrega vários valores de um arquivo e faz uma tabela de valores da função, com vários valores carregados de um arquivo. Esse é o nosso exemplo B. Então, no exemplo A, nós já criamos a função do tipo Cobb-Douglas. O exemplo B, ele fala para fazer uma tabela de valores de dados que encontra-se no arquivo dados.dat. Então, voltando aqui no Octave, este é o nosso exemplo A. Então, carregar uma tabela de valores para calcular P da função Cobb-Douglas. Onde estão os dados? Os dados estão no arquivo dados.data. Está aqui. Esses são os dados. Então, aqui está em forma de matriz. Nós temos uma matriz em que a primeira coluna são os valores de L e a segunda coluna são os valores de K. Nós vamos carregar essa matriz. Então, aqui fizemos
Descrição do arquivo. Aqui carregamos os dados em uma matriz com o comando load. Load dados.data. Após carregar, peguei o tamanho da matriz. Então vamos pegar o tamanho da matriz. Aqui definido as constantes. E quem é a coluna 1? A coluna 1 é L. Então, este comando extrai a primeira coluna da matriz A e armazena em L maiúsculo. Este comando pega a segunda coluna da matriz A e armazena na variável K maiúsculo. Aí nós chamamos a função Kolbe-Douglas, passando essas duas colunas, né? Mas essas duas colunas, e a gente vai ter como resposta P maiúsculo. Bom, aí já fizemos, já ele já vai fazer o octave, já vai fazer essa conta toda para nós. Só que eu vou escrever na tela de maneira bonitinha essa tabela de dados. Que maneira? Então aqui escrever a produção de Kolbe-Douglas, as constantes que estamos utilizando, aqui a tabela, quem é L, quem é K e quem é P. E aqui vou fazer um for para que primeiro mostre o valor de L, depois o valor de K e depois o valor de P da produção. Esse laço de repetição indo de 1 até M, por quê? Porque a matriz tem M linhas. Então, ou seja, tem M valores para L, M valores para K e M valores para P. Então, vai de 1 até M e imprimindo esses valores na tela. Então, vamos executar este programa. Aí temos, então, produção de Kolbe-Douglas, constantes A e B, tabela, L, K e o resultado P. E aí temos os valores na tela. O que aconteceu neste código? Neste código aqui. Bom, eu estou usando o function de novo para chamar o código principal para nós. Então, o código aqui principal, quem está fazendo o papel de código principal é esse daqui, que faz a tabela na tela, né? Que lê o arquivo de dados e põe os dados na tela para nós. E este código principal, né? Ele está usando esta função, que esta função está salva fora em um outro arquivo. Em que arquivo? No arquivo Kolbe-Douglas. Então essa função ela é externa ao código principal. Por isso que eu estou chamando aqui de arquivos externos. O código está utilizando a função Kolbe-Douglas e os dados. Tá? Então, para lembrar, Kolbe-Douglas está fora. Está fora desse arquivo. Tá definido em um outro lugar. E eles têm que estar no mesmo diretório, tá? Para o Octave poder achar direito. Então, esses arquivos, então esse arquivo, o A04 e X1, tem que estar no mesmo diretório que o Kolbe-Douglas. Tá? Para que quando esse arquivo, o A04 e X1, chamar a função, o Octave conseguir localizar. Então tem que estar no mesmo diretório. E esse daqui é uma função externa. Tá? Essa função externa poderia estar definida do jeito que está, externo, é um arquivo extra, ou ela poderia estar definida no mesmo código
só que aqui nas linhas de baixo. Isso que a gente vai ver no nosso próximo exemplo. Tá? O nosso próximo exemplo vai pensar essa estrutura de subrotina, que pode estar tanto externo, que nem essa função Kolbe-Douglas. Então nós também poderíamos chamar essa função Kolbe-Douglas como uma subrotina deste programa, mas está definido externo. A gente poderia definir ele aqui internamente também. Isso nós vamos ver no nosso próximo exemplo. Então, aqui foi a execução deste exemplo. Então, agora, no nosso próximo exemplo, o nosso próximo exemplo é fazer gráficos com uma partição pré-definida. Usar o comando function como subrotina. Então, como assim uma partição pré-definida? Quando a gente aprendeu o comando for, nós aprendemos a fazer uma partição regular. E lá demos exemplos para fazer gráfico. A partição regular estava dentro do código. Ou seja, o código fazia uma partição regular, só uma partição regular, e depois um código que fazia a partição regular e fazia o gráfico. Agora nós vamos definir então a partição regular como uma subrotina. Então vamos ver isso que a gente vai fazer. Então neste exemplo C, e agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Porque eu vou precisar fazer gráficos. Então nesse segundo exemplo, eu vou usar, nós vamos fazer gráficos com uma partição pré-definida. Como assim? Bom, esse código, o que nós vamos fazer para ele? Nós queremos fazer uma partição, então nós vamos criar esta subrotina que faz a partição. Depois nós vamos ter uma subrotina que define a função, estilo a função Kolbe-Douglas. E depois nós vamos ter uma terceira subrotina que é para fazer o gráfico. Além disso, as informações da malha, ou seja, da partição, o intervalo inicial, o intervalo final e a quantidade de subintervalos já vai ser fornecida diretamente quando a gente chamar o código. Então, o nosso programa principal, quando nós formos chamar, nós já vamos passar a informação do intervalo AB, onde que a função está definida para fazer o gráfico, e a quantidade de subintervalos. Vai ser fornecido aqui como valor de entrada. Esse valor vai ser repassado para esta subrotina partição, que vai criar a partição regular e que vai nos retornar os valores de x desta partição regular. Depois disso, nós vamos usar esta partição regular para encontrar os valores y da função. Tá? Aí nós vamos ter os valores de x da partição regular, vai jogar na minha função e nós vamos ter os valores de y. Depois disso, os valores de x e y é passado para a subrotina gráfico, os valores de x e y, para fazer o gráfico da função. Então aí o programa principal ficou enxuto. Ficou desse tamanho. Então qual que vai ser a nossa primeira subrotina? Eu vou continuar lá aqui embaixo. Eu comecei aqui o function principal do programa principal e terminei. Agora esse segundo function é da minha primeira subrotina. Quem que é a primeira subrotina? É a que define a partição regular.
é essa daqui. Então eu vou começar aqui com function, que eu vou defini-la. Eu vou definir dessa maneira aqui, ó. As variáveis de entrada a, b, n, com o nome partição igual, e aí aqui a variável de saída x. Esse eu peguei a estrutura lá da aula 2, quando a gente fez aplicações do comando for, que lá era para fazer uma partição regular do intervalo entre 0 e 1. O que eu fiz? No lugar de 0 e 1, deixei A e B aqui. Inclusive, isso daqui é do programa anterior. Eu comentei isso. Então, aqui, o valor de A e B vai vir de fora, vai vir do programa principal. A subrotina, a partição, vai pegar esses valores A e B e N, que vai chegar para elas aqui, e vai fazer essa conta. E vai fazer essa conta, vai fazer a partição regular. Chegou aqui no end, quem que a subrotina 1, partição, vai retornar? A variável x, porque ela está aqui. Então, apenas a variável x retorna. Note, por exemplo, que h não retorna. H foi feita a conta aqui dentro, internamente, mas eu não pedi para ele retornar o valor de h. Poderia pedir, poderia. Aí bastaria acrescentar aqui, por exemplo, h, mas eu não quero. Não vou retornar h, vou retornar só x. Bom, então retornamos o valor de x para o programa principal, né? E aqui está a subrotina 1. Então, esse daqui vai chamar quem? Vai chamar essa subrotina aqui para fazer as contas e retornar x. Retornou x, x vai ser jogado na segunda subrotina, que é minha função. Então, aqui está a segunda subrotina, que é a minha função. Parecido com a de Kolbe-Douglas que a gente fez, mas aqui tem menos variáveis, só entra x, sai y. E quem que é a minha função? Bom, a minha função, por exemplo, é exponencial de menos x sobre 2 vezes cosseno de πx. Essa é a minha função, tá? Então, definimos uma função. Poderia ser qualquer função, qualquer de uma variável, que aqui a gente vai fazer gráfico em 2D. Definiu a função. Então, quando o programa chegar aqui na execução, ele vai chamar a subrotina 2, vai encontrar os valores de y, e agora a gente tem valores de x e y que vai ser colocados na terceira subrotina chamada de gráfico, que está aqui. Essa é a terceira subrotina gráfico. Esses dois valores x e y vão entrar nessa subrotina. E aqui está as especificações para fazer um gráfico em uma dimensão. Então aqui plot xy, ponto, traço, e aí o nome dos eixos. E aqui a definição do tipo do gráfico que vai ser feito. Note que as três subrotinas, ó, uma, duas, as três subrotinas estão fora do programa principal. O programa principal é esse aí em cima que não está destacado. Tem o function e tem o end dele. Abaixo do end do programa principal que vem as subrotinas. Essas subrotinas também poderiam estar em arquivos separados. Ter um arquivo para cada subrotina. E aí seriam subrotinas externas ao código. Nesse caso, essas subrotinas estão no próprio código. Então eu poderia criar um arquivo separado para este, um arquivo separado para este e um arquivo separado para este. Apagar esses daqui e ficar só com isso no programa.
e este programa chamar essas 3 subrotinas externas. Estilo o exemplo que a gente fez com a função Cobb-Douglas, que a função Cobb-Douglas era externa, tá? Mas aqui agora estamos no exemplo definido internamente. Bom, então vamos executar. Então aqui vamos executar o seguinte exemplo. Então deixa eu pegar aqui. Isso, vamos chamar esse código aqui. Valor de A. Bom, vou colocar 8, 0, B, 8 e vamos colocar vou colocar 10 subintervalos. Aí temos o gráfico. Nossa, mas esse gráfico parece que tem poucos pontos, né? Então eu vou fazer esse mesmo gráfico agora com mais pontos. Eu vou dar um close all. Então, ao invés de usar 10, vou usar agora 40. E aí temos agora bem mais detalhes do gráfico. Então aqui nós temos a tela, o gráfico com mais pontos. Deixa eu mostrar com menos pontos que não estava a tela aberta. Então o intervalo de 0 a 8 com menos ponto, aqui poucos pontos, com poucos pontos. Agora fazer o mesmo gráfico com mais pontos. Ele fez um em cima do outro, porque eu não digitei close all para fechar a figura. Então aí a gente tem como comparar o gráfico com menos pontos e o gráfico com mais pontos. Agora eu vou fechar e ainda vou digitar mais pontos. Então vamos aqui 80. Então intervalo de 0 a 8 com 80 subintervalos. E aí temos mais detalhes, né? Então aí temos o gráfico do nosso exemplo. Então, o nosso próximo exemplo vai ser fazer melhorias no programa A03EX4 com estrutura de subrotinas. Quem que era este código? Quem que era este programa? Este programa era esse daqui. É aquele programa em que a gente fez opções de funções polinomiais com o comando switch, em que nós criávamos a partição, aí depois escolhíamos se era uma função linear, quadrática ou cúbica, e aí nós tínhamos cada opção. Aí tinha o caso A, que é a função linear, caso B, que é a quadrática, e o caso C, que era a cúbica. Que tipo de melhoria nós vamos fazer? Bom,
nós vamos fazer uma subrotina para partição, que nem a gente fez nesse exemplo anterior, no exemplo C, e vamos fazer uma subrotina para cada caso, para linear, para quadrática e para cúbica. Então vai ficar da seguinte maneira. Então aqui nós temos este nosso exemplo. Nosso código vai ser então o A04 e X3, que é o nosso exemplo D. Então melhorias nesse programa. Então que tipo de melhoria? Aqui antes nós tínhamos a partição regular criada, então agora nós vamos ter uma subrotina para a partição regular. O usuário já fornece os valores de A, B e a quantidade N, que vai passar para a partição. E aí o código da partição está aqui. A subrotina 1, que é da partição, está aqui. Após isso, vai aparecer na tela para o usuário escolher se ele vai querer função linear, quadrática ou cúbica. E isso continua no programa principal. Depois disso vem o switch case. Se o usuário digitar A, vai chamar a subrotina da reta. Quem que é a subrotina da reta? A subrotina da reta, né? Então antes era desse jeito aqui. Ao invés de ficar todos esses comandos dentro do switch case, eu só vou deixar um comando para chamar a subrotina. Quem que é a subrotina da reta? Está aqui. Que é exatamente esses comandos aqui. Que eles foram colocados só dentro de uma estrutura de function. Porque dentro de uma estrutura de function, para funcionar como subrotina e ser chamada aqui, quando o usuário digitar a opção A. Isso foi feito para parábola e para cúbica. Então temos também isso para parábola e também temos isso para cúbica. Então quando entrar a partição X, independente dos três, não sei qual o que o usuário vai escolher, mas qualquer um dos três vai retornar o valor de y mais o texto, que o texto é o título da figura aqui embaixo. Então nós fizemos essa estrutura de reta, essa estrutura de subrotina para reta, para parábola e para cúbica. Então nós fizemos aqui uma subrotina para este, uma subrotina para este e uma subrotina para este. Então aqui a primeira subrotina da reta, a subrotina da parábola e a subrotina da cúbica. E eles estão aqui. Subrotina da reta, subrotina da parábola e a subrotina da cúbica. Feito isso, o usuário escolheu A, B e C. O programa principal vai chamar ou esta subrotina, se o usuário digitar um dos caracteres válidos, e depois disso vai fazer o gráfico. Igual aqui, fazer o gráfico. Nesse caso eu não fiz uma subrotina para o gráfico, deixei o gráfico dentro do programa principal mesmo. Então vamos ao exemplo. Vamos chamar o programa aqui. Vamos pôr valor aqui para, por exemplo, de menos 3 até 3. Vamos colocar 20 pontos.
Escolha uma das opções de funções de função polinomial. Vou começar aqui, vou digitar b para chamar a quadrática e vou colocar valores aqui. Então, por exemplo, 1, menos 2 e 1. Opa, ele fez em cima do gráfico da figura anterior. Então, eu vou limpar todas as janelas com close all e refazer o exemplo. Então, vamos escolher a opção B. Pronto, aí temos o gráfico da parábola nesse intervalo. Tá, então esse é o nosso exemplo. Então esse é a primeira parte. Nós poderemos fazer outros gráficos da cúbica, da reta, mas este é o nosso exemplo, a nossa melhoria neste código que a gente tinha anteriormente. Então na segunda parte falaremos de gráficos em 3D.